Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja celebra a Santíssima Trindade. Não celebramos uma doutrina abstrata, não celebramos uma teoria criada pelos homens. Celebramos o próprio Deus que se revelou a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que fazemos o sinal da cruz, estamos professando esse mistério. Faça aí esse sinal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fazemos esse gesto tantas vezes que corremos o risco de perder sua profundidade. Mas nele está resumida toda a nossa fé. A Santíssima Trindade nos ensina que Deus não é solidão. Deus é comunhão. Deus é relacionamento. Deus é amor. São João dirá em sua primeira carta: Deus é amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. E para existir amor, é preciso alguém que ama, alguém que é amado, e o amor que une os dois. E os santos padres da Igreja contemplaram essa realidade. Santo Agostinho dizia que na Trindade encontramos o Pai que ama, o Filho que é amado e o Espírito Santo que é o próprio amor derramado entre os Pai e Filho. Por isso, antes mesmo de criar o mundo, Deus já era amor. Não foi a criação que fez Deus amar. Ele já amava desde toda a eternidade. E é justamente esse amor que aparece na primeira leitura. Moisés sobe ao monte. Ele sobe carregando as tábuas da lei. O povo havia pecado gravemente, adorando o bezerro de ouro. Humanamente falando, Deus poderia abandonar aquele povo. Mas o que aconteceu? Deus se revela. E como ele se apresenta? O Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fidelidade. É desta forma que ele se apresenta. Que descrição maravilhosa! A primeira revelação que Deus faz de si mesmo não é o seu poder, não é a sua força, não é sua justiça, é sua misericórdia. São Gregório de Nazianzeno dizia: quando penso no Pai, sou iluminado pelo Filho. Quando penso no Filho, sou conduzido ao Espírito. E quando penso nos três, eu só vejo Deus. Como é lindo! Moisés compreende isso. Por isso se prostra e pede: Senhor, caminha conosco. Porque o maior bem não é possuir riquezas. O maior bem não é ter sucesso, não é ter poder. O maior bem é ter Deus caminhando com você, comigo, conosco.
O maior bem é ter Deus caminhando conosco. No Evangelho, encontramos a revelação plena desse amor. Talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Diz assim, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Note bem, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. O Evangelho não diz que Deus tolerou o mundo. Não diz que Deus suportou o mundo. Muito menos diz que Deus condenou o mundo. Diz que Deus amou o mundo. Amou tanto que entregou o seu único Filho. A cruz não é sinal da ira de Deus. A cruz é sinal do amor sem limites de Deus. São João Crisóstomo dizia: Deus não enviou o Filho para castigar, mas para curar o mundo. Jesus não veio apontar o dedo para a humanidade. Jesus veio abrir os braços, veio buscar os pecadores. Jesus veio revelar o rosto misericordioso do Pai. Por isso o Evangelho afirma: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Caríssimos, muitas pessoas vivem como se Deus fosse um fiscal procurando erros, mas Jesus revela que Deus é Pai, um Pai que procura seus filhos, um Pai que espera, um Pai que perdoa, um Pai que salva. E então chegamos à segunda leitura. São Paulo encerra sua carta com uma das mais belas bênçãos da Bíblia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Aqui está a Trindade inteira: o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo. São Paulo nos mostra que a Trindade não é apenas uma verdade para ser acreditada, é um modelo para ser vivido. O Pai vive para o Filho vive para o Pai. O Espírito une os dois num amor perfeito. Perfeito. Não há egoísmo, não há competição, não há divisão. Tudo é doação, tudo é comunhão, tudo é amor. E aqui encontramos uma pergunta para a nossa vida. Nossas famílias refletem a Trindade? Nossa comunidade reflete a Santíssima Trindade? Nossos relacionamentos refletem a Trindade Santa? Porque o maior testemunho cristão não é falar de Deus, é viver como Deus vive. No mundo marcado por divisões, de rancores e individualismo, a Trindade nos ensina a arte da comunhão. A igreja existe para ser um reflexo da Trindade. Quando perdoamos, refletimos a Trindade. Quando acolhemos, refletimos a Trindade. Quando servimos, refletimos a Trindade. Quando amamos, refletimos a Trindade. Conta-se que Santo Agostinho caminhava à beira do mar tentando compreender racionalmente o mistério da Trindade. Então viu uma criança colocando água
do oceano em um pequeno buraco na areia. Agostinho perguntou: "O que você está fazendo, meu filho?" A criança respondeu: "Eu quero colocar todo esse oceano aí, aqui dentro deste buraco." Então Santo Agostinho sorriu e disse: "Meu filho, isso é impossível, é impossível." Então a criança respondeu: "Mais impossível ainda é colocar o mistério de Deus dentro da inteligência humana." E desapareceu. Era um ensinamento de Deus. A Trindade não é um problema para ser resolvido. A Trindade é um mistério para ser compreendido pelo nosso amor. Ou seja, é um mistério para ser amado. Quanto mais tentamos explicá-la, mais percebemos sua grandeza. Quanto mais a contemplamos, mais somos transformados. Hoje Deus nos convida a mergulhar nesse oceano infinito de amor. O Pai nos criou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos santifica. Toda a nossa vida está envolvida pelo amor da Trindade. Desde o dia do nosso batismo até o último instante da nossa existência, vivemos no amor do Pai. Somos salvos pelo Pai. Somos conduzidos pelo Espírito Santo. E um dia, contemplaremos face a face, esse mistério que hoje adoramos na fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Inclina a tua cabeça que eu quero te dar a bênção. Em nome da Santíssima Trindade, eu te abençoo, meu filho, minha filha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meu coração aflito está, pois longe de ti não sou nada. Mas se me achego perto de vós, fico feliz em tua morada. Teu coração é o meu abrigo, meu porto seguro contra o inimigo. Tu és meu Deus, meu Rei e Senhor, fornalha ardente de amor. Coração expandido de tanta bondade, que eu tenha a graça de te amar de verdade. Oh, meu Jesus, em teu coração
eu tenho